conhece a flor de maio? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo que eu sei sobre ela. Garanto que você vai amar esse vídeo. Por quê? Porque ele tá muito legal. Meu nome é Flávia Noronha Franzini, sua melhor amiga para conversar sobre plantas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal. Você tá sempre aqui comigo? Muito obrigada. Aproveita e dá um like. Nome popular: flor de maio, cacto de Natal, cacto de Páscoa. Por que esses nomes populares? Por causa da época de floração delas. Elas florescem naturalmente no outono. E em cada local do mundo, o outono é numa época. Flávia, mas por que então flor de seda? Porque a flor dela é muito delicada. As pétalas realmente parecem seda. Coisa mais linda. Nome científico: Schumbergera truncata. Família Cactácea. A flor de maio é um cacto de floresta. Por que eu tô dando ênfase nisso? Porque provavelmente você lembrou de suas irmãs, as cactos de deserto, que são acostumadas com um clima bem diferente. Então, cuidado! Vamos ver mais à frente quais são os cuidados desta cactácea de floresta, ok? Origem: a flor de maio é encontrada na região serrana das florestas da Mata Atlântica, do sudeste do Brasil. Sim, essa belezinha é toda nossa. Clima: como a flor de maio é encontrada na Mata Atlântica e a Mata Atlântica é a segunda maior floresta do Brasil, ela está acostumada com 3 tipos de climas diferentes: oceânico, subtropical e tropical. Tá bom, Flávia, mas o que isso quer dizer na prática? Quando falamos da Mata Atlântica, nós falamos de uma floresta bem densa, com as copas bem fechadas, ou seja, um clima úmido e onde a temperatura não muda drasticamente. E por ser serra, sempre é mais fresco. Uma vez que essas plantas são epífitas, essas plantas vivem apoiadas nas árvores. Não, elas não sugam a seiva, apenas vivem apoiadas. E embaixo da copa dessas árvores, ou seja, elas estão protegidas do sol, do vento, da chuva. Então, é como se ela estivesse dentro da casinha dela, né? Quando a água chegar nela, não vai chegar tão gelada. O sol é um sol filtrado, é sempre muito úmido e, como é de serra, sempre muito fresco. Como essa mata é bem fechada, a temperatura lá dentro não muda drasticamente. Por isso que essa é uma plantinha que você tem que tomar muito cuidado com mudanças de temperatura bruscas. Ela não suporta vento. As minhas, por exemplo, estão assim, por quê? Porque eu montei aqui pra gente fazer a filmagem ontem. Deixei aqui fora e fui lá pra dentro, fiquei no quentinho e larguei elas aqui. E ventou muito de ontem pra hoje. Ou seja, elas murcharam porque elas perdem muita água. Por isso que elas estão meio caidinhas assim. Luminosidade: meia sombra. Na verdade, eu diria sombra. Na natureza, ela recebe um solzinho filtrado. Então, é esse solzinho que ela vai gostar. Ou seja, ela vai gostar de muita luminosidade. E no máximo, o solzinho da manhã, os primeiros raios. Gente, se ela receber um sol forte, essa plantinha vai ficar primeiro avermelhada, ressecada e talvez até, né, você perca a sua plantinha. Esses primeiros raios da manhã de sol é muito importante para que ela floresça, tá? Solo e um substrato, né? Ela gosta de um substrato bem drenável. Vamos pensar na floresta. Na floresta, ela é uma planta epífita, fica apoiada nas árvores, ou seja, as raízes estão expostas, certo? Então, ela está recebendo dejetos orgânicos, né? Folhinha, cocô de passarinho. Então, ela está sendo adubada o tempo todo, né? Naturalmente, né? Ela também está recebendo bastante umidade do ar e muito oxigênio. Então, é isso. Ela gosta de um substrato que dê essa sensação para ela, como se ela estivesse na árvore, né? Então, vamos pensar assim. Tem que ser um solo onde a água drene muito fácil, passe muito rapidamente, bem airado, bem soltinho, porque tem que ter bastante oxigênio nessas raízes.
as raízes dela são bem fininhas, bem sensíveis, então jamais ela vai suportar encharcamento. Uma ótima opção de substrato é o substrato pronto para suculenta, que vende em qualquer garden. Regas periódicas. Lembrando, esta planta é muito sensível a excesso de rega e falta dela. Pouca água, sempre observa como é que é a sua região, se é uma região que seca mais rápido, coloca o palitinho de churrasco lá no fundo, vê se lá no fundo já secou. Não secou, saiu sujo esse palitinho, não rega. Saiu limpo, aí você rega. Essa é uma ótima dica, principalmente para essa planta. Aí conforme você vai se acostumando, você já vai percebendo de quantos em quantos dias você tem que aguar na sua região. Lembrando, ela é de floresta, clima úmido, então borrifar água na sua plantinha é essencial. Principalmente se você estiver vendo que o clima tá seco, tá? Isso vai ajudar muito. Adubação, que favoreça a floração. Lembrando, essas plantas são epífitas, na natureza caem dejetos sempre nela. Ou seja, ela precisa de nutrientes, tá? Bastante nutrientes. Ela é meio como uma orquídea, né? Você tem que sempre adubar para floração vir bem forte, ok? Para você conseguir a floração na época de outono, você tem que começar a adubá-la 4 meses antes com algum adubo rico em fósforo, tá? Então, no verão, né, um pouco antes, você já começa fazendo adubação. Flávia, o que você recomenda? Bocache uma vez por mês e adubo foliar para orquídea. Eu acho que são os dois a melhor combinação. Então você coloca o bocache em torno do seu vaso, rega bastante. Gente, cuidado, ela é bem sensível, então uma vez por mês o bocache, tá? E o adubo foliar eu uso esse orgânico, tá? Uma vez por mês você vai borrifar nas suas plantinhas. Sempre 4 meses antes, não adianta na época da floração você querer adubar, ok? Claro, você pode continuar a adubação, né, para que ela fique bem, né, digamos assim. Mas o que vai fazer a diferença realmente é esse adubo de 4 meses antes, que você vai fazer, né, todo mês com o bocache e com o complemento do adubo foliar, tá bom? Altura média, 30 centímetros. Ciclo de vida, perene. Que pragas que atacam essa plantinha, Flávia? Lesmas, caracóis, caramujos, assim como nós, amam a flor de maio. Então, o que você pode fazer? Aquela casca de arroz carbonizada, que já vende em todos os gardens já tem, né? A maioria tem. Você pode colocar no meio do substrato, por quê? Porque ele é um repelente natural dessas pragas, tá? Ah, só ele vai ajudar? Não sei quanto que tem aí na sua região, como que funciona. De repente você pode usar um lesmicida orgânico, não aquele azulzinho agride o meio ambiente, tal, não é muito legal. Um que é bem interessante é o ferramol. Propagação. A flor de maio se propaga por semente, divisão de touceira ou ainda a retirada do seu artículo. Isso daqui é o caule, tá? Não são as folhas, são o caule, tá? E cada pedacinho desse chama artículo, ok? Se você retirar um pedacinho desse, já é uma mudinha. A gente vai fazer esse processo no final do vídeo juntinhos, tá? Época de floração, outono. Vamos entender um pouquinho. É muito importante que na sua região você tenha as estações do ano bem definidas, ou seja, que o verão seja intenso e que o inverno também seja, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você vai ter uma certa dificuldade de floração da flor de maio, mas eu vou dar uma dica daqui a pouquinho para vocês resolverem isso. Ela é uma planta que, como eu disse anteriormente, ela é muito sensível ao fotoperíodo. Então, no outono, o fotoperíodo é menor, ou seja, a quantidade de sol e a duração do tempo do sol que ela fica exposta é menor. E a temperatura cai, ou seja, ela fala, o outono chegou, época da minha floração.
e ela começa a florescer. Em regiões muito quentes, isto não acontece, certo? Então a plantinha não liga o botãozinho dela de que o outono chegou e que é época de floração. Mas a gente vai tentar dar uma dica aí para ajudar o pessoal que é do norte, nordeste, centro-oeste, ok? Inclusive, essa é uma técnica de redução de fotoperíodo e de temperatura que os produtores da flor de maio utilizam para ter flor o ano todo. Ou seja, nas estufas eles controlam a quantidade de luz, o período em que a luz vai incidir na planta, né? Além do quanto de luz, qual o período que isso vai acontecer, também controla a temperatura. Bem, enfim, na estufa elas têm um tratamento super VIP, né? Que muitas vezes a gente nem consegue dar em casa dessa maneira. Mas aí eles conseguem fazer a flor de maio florir o ano todo e por isso que a gente pode comprar durante o ano todo. Quer dizer que no ano seguinte ela vai florescer naquela época que você comprou? Não, provavelmente não. Ela realmente vai florescer no outono, quando as estações forem bem definidas. Agora vamos dar uma dica para o pessoal do norte, nordeste e centro-oeste, para tentar resolver um pouco isso. O que acontece? Como nessas regiões a gente não tem as estações do ano bem definidas, a gente precisa simular isto. Então, se você colocar 4 meses antes do outono a sua planta num lugar bem iluminado, sem sol direto, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, ainda mais vocês que são dessa região tão quente, dessas regiões tão quentes. Então não coloque no sol, tá? Mas num lugar bem iluminado, tá? Que ela receba bastante iluminação. Aí quando chegar o período de outono, você coloca num lugar menos iluminado e mais fresco. O que vai acontecer? Para ela vai entender, talvez, né? Ajude ela a entender, opa, outono. E aí sim ela consiga florescer. Bem, também tem uma dica para quem é do sudeste e do sul, gente. Deixem as suas plantinhas no inverno rigoroso, de preferência, se tiver com muito vento ou se tiver com ameaça de geada, dentro de casa, tá? Essa não é uma planta que suporta vento, inclusive a minha tá molinha assim por causa do vento. Eu montei essa mesa aqui ontem, deixei elas aqui em cima e o vento tá demais e eu comi bola mesmo. Eu armei tudo, não deu tempo de eu fazer a filmagem ontem e fui pra dentro, falei, amanhã faço. E aí, resultado, muito vento, elas ficaram molinhas, feinhas. Quer dizer, feinha não tem como, né? Ela é tão linda que até pendurada ela fica linda. Mas ela resseca, tá? E isso não é legal. Ela não gosta mesmo de vento, gente, nada, tá? Deixe sempre num local protegido do vento, ok? E, principalmente no sul, muito cuidado com as geadas, gente. É uma planta que não vai suportar geada, tá? Atrai animais? Sim! Atrai o beija-flor. Gente, vamos fazer aí um resumo. Vou dar uma dica importante para vocês, que é o quê? Pra gente entender a flor de maio, ela é uma planta rústica, não morre com tanta facilidade, mas para você ter sucesso no cultivo dela, Flávia, o que é sucesso no cultivo dela? Ou seja, que esteja assim, ó, durinha para cima, né? Uma planta firme, sadia, que na época de floração ela arrebente de dar flores. Então, isso é uma planta sadia. Então, você precisa seguir, para você ter sucesso nisso, você precisa seguir algumas dicas, que é o quê? Vamos tentar imaginar que ela é uma mistura, como se ela fosse meio que uma mistura de samambaia com orquídea. Por quê, Flávia? Porque ela não suporta vento mesmo, não suporta temperaturas extremas, tá? Ela precisa da adubação para florescer. Ela gosta das raízes apertadinhas. Já escutou alguém que gosta de orquídea? Exatamente, então. Ela não gosta daquele vaso largo com muito espaço. Inclusive, uma dica muito, muito importante. Ela não gosta de mudanças no geral. Ela é uma plantinha epífita que fica lá quietinha o tempo todo, a vida toda dela, certo? Então, ela não gosta. Então, o que você tem que fazer? Vaso, deixe a sua plantinha, sei lá,
3, 4 anos no mesmo vaso, se for possível. Claro, se você vê que tá explodindo de raiz, precisa trocar, tá saindo por baixo, assim, tá muita, você vai trocar. Ah, a terra tá muito pobre de nutrientes, né, o substrato, tudo bem, mas evite ficar trocando. Ah, uma curiosidade muito legal da flor de maio é que na natureza só existe uma cor, que é o rosa. Um rosa um pouco mais forte que esse, tá? E para vender existem mais de 15 cores. Tem rosa, branco, vermelho, amarelo, champanhe, rosa com branco. Gente, tem uma variação incrível. Inclusive, se você quiser ter uma coleção de flor de maio bem variada, vá no seu garden, né, de preferência, próximo à sua casa, e encomenda, tá? Eles conseguem trazer as cores que vocês precisam para completar a sua coleção. Principalmente nessa época de maio, né, junho, julho. De março até junho, julho ainda é fácil de conseguir essas plantinhas para vocês. Principalmente as cores mais difíceis, né? Agora, eu vou começar a fazer a propagação aqui junto com vocês dessa plantinha maravilhosa. Lembrando que quem fornece tantos os exemplares para mim, quanto substrato, vaso, tudo é a Flora Flores, o meu parceiro. Inclusive, queria agradecer muito a eles, tá? Porque daí possibilita eu trazer mais coisa aqui pra vocês. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer, gente. Eu preciso da sua ajuda pra isso. Gente, esses são os materiais que eu vou utilizar. Ou seja, eu vou fazer a drenagem do meu vaso de plantio com carvão, tá? Eu já tenho ele todo picadinho aqui. Eu vou misturar um pouco de substrato para orquídeas, tá? E vou utilizar esse, que é um substrato para suculentas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Tudo isso você encontra lá na Flora Flores, tá? Vida Verde, Garden, cactos e suculentas. O carvão no fundo como drenagem, tá? Eu coloquei um tecidinho lá só pra não sair pelo furo de baixo, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho do substrato para orquídeas, também vou colocar no fundo um pouco, tá? Aqui nós estamos preparando o vaso para fazer a propagação da flor de maio, tá? Então eu coloquei a drenagem, coloquei um pouco de substrato para orquídea. Agora eu vou colocar o substrato próprio para suculentas, tá? Ele é bem levinho, bem fácil de enraizar, ok? Pronto. Flávia, como é que a gente faz a propagação da flor de maio? Aqui é o caule da flor de maio. Esses aqui são os artículos. Então, você separando um artículo aqui, já é uma mudinha. Como que você vai tirar uma mudinha? Você vai pegar um artículo, vai torcer, tá? Vai dar uma torcidinha para um lado, uma torcidinha para o outro. Esse daqui é uma mudinha, ó. E aí é só você enterrar. Mas tem um truquezinho aí nisso. Você tirou, deixa 2 dias, né, mais ou menos, fora da terra, para ele cicatrizar. Não precisa passar própolis nada, tá? E agora a gente vai fazer a nossa mudinha, né? A gente pega, ó, enterra aqui, tá? Eu vi desses 2 jeitos. Eu vi enterrando um e deixando 2 para fora. Eu vi só encaixando assim, ó, até a metade. Então, eu vou fazer dos 2 jeitos, que eu quero que aqui fique um vaso bem legal. E ela enraiza muito, muito fácil, tá? Lembrando de deixá-la num lugar à sombra,
tá? Agora que a gente fez a mudinha, a gente rega, mas não é uma planta que gosta de réguas frequentes, não pode deixá-la úmida muito tempo, tá? Posição que você tirou, a posição do galinho, tá? Não vai colocar o contrário que não faz. Ó, não pode pôr assim, tem que colocar ela sempre assim, tá? Agora, vamos deixar aqui, vamos ver quanto tempo ela vai demorar para enraizar. Geralmente, aqui, ó. Geralmente, uns 2 meses, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho do substrato para orquídea, que é um pouco maior, misturado com esse daqui, tá? E vou pôr um pouquinho de carvão também. Esse vai ser o substrato que a gente vai usar. E agora nós vamos preparar o vaso. Como é um vaso de plástico, eu posso fazer quantas furações eu quiser. Assim ficou o nosso vaso. Agora eu vou fazer uma forraçãozinha em cima com substrato para orquídea, para as folhas não ficarem encostando direto na terra, porque o substrato de orquídea tem pedaços grandes de pinos e fibra de coco, então acho que vai ser legal. Replante. O replante tem que ser feito após a floração, não se esqueça disso. Sim, se você fizer o que eu fiz, você pode perder os botões, os caules podem simplesmente se desprender da planta, é um problema. Eu só fiz aqui realmente para fazer a demonstração para vocês, tá? Eu escolhi esse vaso de plástico porque eu acho que ele tem inúmeras vantagens. E eu também escutei algumas pessoas falando coisas que eu não concordei muito. Eu vi que algumas pessoas têm um preconceito contra vaso de plástico. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Então assim, o produtor, quando vai fazer as mudas a partir da semente, usa a sementeira de plástico. Depois passa para o saquinho de plástico. Só que é um saquinho com furação, né? Especial para mudas, mas é um saquinho plástico. Depois, quando a mudinha cresce, ele coloca a mudinha no vaso de plástico. Então, o plástico, para começar, já é um material que a sua plantinha, a raiz da sua plantinha tá bem acostumada, certo? E aí, tem várias outras vantagens. Por exemplo, você pode fazer quantas furações você quiser para regular quanto de drenagem você quer. Se é uma planta que gosta de mais água, você vai fazer 1 furo, 2. Se é uma planta que gosta mais ou menos, você vai fazer mais. Se é uma planta que nem a flor de maio que eu fiz praticamente uma peneira no fundo do vaso, vocês viram, né? Então é muito bom para você poder trabalhar em relação a quanto de drenagem você quer. Lembrando que também para quem trabalha, esquece de regar, é um vaso que retém mais água. Então se você não fizer tantos furos e regar uma vez, o espaçamento entre as regas pode ser maior, né? Então também é um benefício, digamos assim, né? Ainda mais nessa época que daqui a pouco a gente vai entrar de seca, que não pode ficar gastando tanta água. Para quem tem um vasinho é pouco, mas para quem tem muito faz diferença. Regar menos. Somente no trabalho, né, gente? Ficar regando toda hora também não é fácil. E lembrando que se você tem um vasinho de barro e esquece de regar, dependendo da plantinha pode sentir muito. Por quê? Porque o vasinho de barro, de cimento, de cerâmica, se eles não forem impermeabilizados, às vezes até mesmo impermeabilizado, tá? Eles evaporam a água muito, muito rápido. E aí você pode sim prejudicar a sua plantinha. Então eu acho que o vaso de plástico tem inúmeras vantagens. Pra mim, que sou mulher, ele é mais leve para eu ficar manuseando. Quando eu preciso que ele tenha um pouquinho mais de peso, eu coloco umas pedrinhas no fundo,
para ele ficar um pouquinho mais pesado, mas não tão pesado que fique chato de carregar para lá e para cá, só para dar uma estabilizada. Tem várias cores, vários modelos. Gente, eu não consigo ver uma coisa que o vaso de plástico não tenha vantagens. Ele é mais barato, enfim, né? Eu gosto muito, eu sou fã. Lembrando que não tem problema para as raízes, porque senão os produtores não usariam, né, gente? Então fiquem tranquilos. Olha, você não precisa nem gastar dinheiro com um cachepô, porque o vaso de plástico que você compra tem tantos modelos, tantas cores, que já substitui o cachepô. Então é isso em relação ao vaso de plástico. Eu queria dar esse feedback para vocês entenderem um pouco melhor. Gente, lembrando que tudo que eu utilizei aqui nesse vídeo você encontra na Flora Flores. Eu vou deixar o contato deles no final do vídeo para vocês. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu fiz com muito carinho, com muito amor para vocês. Vou ficando por aqui. Beijo, tchau, fui!